Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está iniciando mais essa aula. Vamos começar agora a unidade 2, que vai abordar os processos de degradação ambiental, compreendendo os mecanismos físicos, químicos e biológicos. Como vocês sabem, eu sou o professor Amazonino Castro, professor responsável por essa disciplina, que está sendo veiculada pelo Centro de Educação à Distância da UFAM, o curso de Tecnologia em Gestão Ambiental. Falando da nossa introdução, nós vamos abordar primeiramente os desafios contemporâneos, o desafio contemporâneo, onde a degradação ela compromete severamente as funções vitais dos ecossistemas e a capacidade natural de suporte da vida no planeta. Falaremos também das causas integradas, porque não existem causas que não estão interconectadas quando se fala de degradação ambiental. E isso resulta da complexa interação entre fatores naturais e atividades humanas, como o desmatamento, a agropecuária, a mineração, dentre outros fatores. A relevância amazônica. A região ela tem extrema sensibilidade ecológica a impactos que afetam diretamente o ciclo hidrológico, não só regional, não só local, mas como global, e a qualidade do solo e da biodiversidade. Faremos uma abordagem da unidade de modo geral, onde o intuito é fazer um estudo sistematizado dos mecanismos físicos, químicos e biológicos para fundamentar estratégias eficazes de mitigação e recuperação. Falando dos objetivos, nós temos como primeiro compreender os processos de erosão, compactação, assoreamento e análise de seus efeitos nocivos sobre a estrutura e dinâmica dos ecossistemas naturais. Nós temos aqui também, no número 2, a identificação de processos biológicos, porque identificar os impulsionadores da perda da biodiversidade, redução da atividade biológica edáfica, que é ali relacionada à atividade do solo, e os riscos associados à invasão de espécies exóticas. Na análise de processos químicos, pretende-se realizar uma análise detalhada e a ocorrência de salinização, acidificação e contaminação por substâncias tóxicas, entender as suas causas e consequências trazidas para o meio ambiente. Com relação entre as interações, precisa-se relacionar os processos físicos, químicos e biológicos, pois eles interagem mutuamente, compreendendo a integração como um fenômeno extremamente sistemático. E as aplicações práticas, que é a forma de que forma esse conhecimento teórico adquirido, ele vai planejar e executar ações assertivas para prevenção, mitigação e recuperação ambiental. Aqui nós vamos fazer uma visão geral dos processos de degradação física, os processos físicos de degradação. Nós observamos aqui na letra A erosão hídrica e eólica, nada mais é do que a remoção de camadas do solo, e principalmente do solo fértil, que está mais ali no perfil 0, ali impulsionado por chuva e vento, resultando no intenso aporte de sedimento a corpos d'água. Então, quando ocorre a remoção da lavagem do solo e aquele solo está desprotegido, ele carrega ali, ele leva esse material de forma a sedimentar em algum outro local e geralmente ocorre nos corpos hídricos. E o vento acaba levando, também carregando poeiras, material particulado para longas distâncias. A fotodegradação e a volatilização é a alteração das propriedades de matéria orgânica expostas à radiação solar e a transformação de substâncias em gases poluentes. Isso geralmente está relacionado com a presença de resíduos ou substâncias também nocivas ao meio. Do ponto de vista de compactação e selamento do solo,
Isso ocorre quando há uma redução drástica da porosidade, infiltração e aeração do solo, elevando riscos de escoamento superficial e enchentes, uma vez que o solo perde aquela capacidade de absorção e de percolação da água, da chuva, e isso acaba facilitando o aumento da velocidade da água e, obviamente, degradação em diversos níveis, como as vossorocas e assim por diante. Sedimentação e assoreamento, que como eu falei anteriormente, é a deposição excessiva de partículas em rios e lagos, comprometendo a capacidade de armazenamento hídrica e a qualidade da água. Existem até estudiosos que dizem que os corpos hídricos eles passam por um processo natural de assoreamento, seja para a formação do seu leito principal, ou seja por um processo mesmo de morte desse corpo hídrico, mas o que se observa e o que se tem constatado é que quando há a exposição do solo, esse fenômeno de carreamento ele ocorre, ele acontece com mais força. Aqui indo para o lado de um maior detalhamento, a erosão intensificada ela é agravada pelo desmatamento e manejo inadequado da terra, causada pela perda severa da matéria orgânica e nutrientes ali da superfície do solo. Em se tratando da compactação do solo, ela é provocada pelo pisoteio animal ou também pelo trânsito de máquinas pesadas. Isso limita a penetração de raízes, reduz a aeração e aumenta drasticamente o risco de erosão, uma vez que o solo está compactado, não infiltra, ele vai carrear, vai ganhar velocidade e também fazer essas aberturas de crateras e erosões de diversos tamanhos. O selamento e impermeabilização é comum em áreas de expansão urbana e desordenada, onde a impermeabilização ela altera os fluxos hidrológicos, gerando enchentes e ilhas de calor. Do ponto de vista de sedimentação e assoreamento, o acúmulo de gotículas degrada hábitats aquáticos vitais, reduzindo a biodiversidade e afetando atividades econômicas como pesca, irrigação, dentre outras. E aqui na letra E nós temos a implicação para o manejo. Em que isso reflete no manejo do solo? A mitigação ela exige a adoção de boas práticas, conservação do solo, manutenção da cobertura vegetal contínua e sistemas de drenagens adequados. Processos químicos de degradação, visão geral. Do ponto de vista das principais transformações químicas, elas envolvem reações de oxidação, redução, hidrólise, fotólise e degradação enzimática para alterar as propriedades ou decompor substâncias. Falando dos parâmetros de influência, a eficiência e a velocidade dos processos dependem fortemente de condições físicas, químicas como pH, temperatura, potencial redox e umidade. Falando dos compartimentos ambientais, eles ocorrem de forma distribuída no solo. Os compartimentos são água, ar e a biota, medidas por fatores bióticos, abióticos e bióticos, que modificam a toxicidade ali naquele meio. Poluentes persistentes, as substâncias de alta resistência como metais pesados, compostos orgânicos persistentes, que são os POPs, né, acumulam-se e dificultam a remediação do solo. Essa seria uma visão mais geral. Vamos para uma visão mais detalhada dos processos de degradação química. As tecnologias de remediação. Aplica-se diversas formas de tecnologia, mas a aplicação de processos avançados de oxidação, os OAPs, como também as barreiras reativas, permeáveis, as PRBs e tratamentos enzimáticos de tratamentos de áreas contaminadas, eles são muito utilizados aí como tecnologias, a fitorremediação, a biorremediação, se usa micro-organismos. Falando da dinâmica desses metais pesados, a mobilidade e a toxicidade de metais, ela depende fortemente de processos de oxidação e redução. A fitorremediação, ela destaca-se como uma estratégia de mitigação desses impactos. A degradação, o risco de subprodutos tóxicos
A degradação química nem sempre resulta em compostos inócuos, subprodutos que podem ser mais móveis ou tóxicos, exigindo avaliação de risco rigorosa pelo profissional. A química verde e a sustentabilidade. A aplicação de processos mais limpos para reduzir o uso de reagentes perigosos é muito indicado, porque isso acaba promovendo a remediação sem geração excessiva de resíduos secundários, que muitas vezes acaba prejudicando também aquele meio que está sendo recuperado. Do ponto de vista de processos biológicos, a degradação biológica, nós temos aqui como visão geral a biodegradação microbiana. O que é essa biodegradação microbiana? É a transformação de substâncias orgânicas complexas em compostos mais simples por meio de bactérias, fungos e algas que atuam ali naquele meio. As enzimas chaves, elas atuam de forma a catalisar de forma biológicas específicas como a lactase, a peroxidases e lipases, que são essenciais para a quebra de compostos tóxicos. Os mecanismos de ação, eles ocorrem em 3 fases sequenciais: a biodeterioração, que é a fragilização ali do poluente, a biofragmentação, que é a clivagem das moléculas, a quebra das moléculas, e a assimilação metabólica, que é quando esse material ele fica disponível. No caso da matéria orgânica, o último estágio da decomposição é o humus, que quando está, por exemplo, na forma onde as plantas podem utilizar esse material, esse nutriente. Falando das plantas e da rizosfera, que ali é a parte das raízes, a aplicação da fitorremediação e a rizodegradação, ela ocorre quando as raízes liberam exudatos e intensifica as atividades microbianas em cima desse poluente, né? Então é uma forma também simbiótica de fazer essa recuperação do ponto de vista biológico. Fazendo um pouco do detalhamento, os fatores condicionantes, a eficiência da biodegradação ela é estritamente dependente de fatores ambientais locais, como a temperatura, a disponibilidade de oxigênio, o pH e umidade. Do ponto de vista de ambientes aeróbicos e anóxicos, são condições aeróbias que é quando há a presença do oxigênio que aceleram o processo metabólico. Em contrapartida, em ambientes anóxicos, permite a atuação de bactérias que degradam compostos halogenados, né? E do ponto da questão de aplicação ambiental, os compostos complexos, como os PCBs, os PFAs, eles apresentam altas persistências e demandam a ação de micro-organismos altamente especializados ou com metabolismo que possam estar assimilando esse tipo de substâncias. Do ponto de aplicação ambiental, a biorremediação ela é aplicada através de tecnologias como bioreatores, wetlands construídos, que são os pântanos construídos, ou leito de cultivo, também conhecido dessa forma, os biofiltros, que servem para a descontaminação eficaz. Em falando de desafios e limitações, apesar do baixo custo e caráter ecológico, os processos são naturalmente lentos e podem gerar subprodutos intermediários que exigem tratamento complementar. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Peço que leiam o material, o e-book, que está muito mais detalhado lá no e-book. E eu aguardo vocês na unidade 3, que vai abordar os sistemas de manejo e propriedades do solo e dará continuidade à compreensão dos processos ambientais, agora com foco nas ações antrópicas e suas consequências diretas sobre a qualidade do solo. Obrigado pela atenção de todos e até a unidade 3.